Olá pessoal, sou o Paulo On e bem-vindos a mais um vídeo de comentários na Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós vamos terminar o primeiro capítulo, mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperte aqui o botãozinho embaixo e se inscreva. Também acione o sininho para você ser notificado a cada novo vídeo pintando por aqui. Deixe o seu like, compartilhe o conteúdo desse vídeo e também coloque os seus comentários aqui embaixo, porque essa interação nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Divulgue esse conteúdo e se você principalmente é reformado ou partilha dessas convicções, né, da teologia reformada, convido você a compartilhar esse conteúdo para que a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento tão importante da nossa tradição, possa ser cada vez melhor compreendida por todos. Nós vamos para o último parágrafo, que é o parágrafo de número 9. No vídeo passado, que está aqui no card, nós exploramos o parágrafo 8 e o parágrafo 10 e deixamos esse 9 como um vídeo final aí desse primeiro capítulo. E o parágrafo de número 9 diz o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Nós estamos aqui lidando com o que nós chamamos de interpretação bíblica ou simplesmente hermenêutica. O texto bíblico é um texto muito antigo. Só do Novo Testamento nós temos quase 2000 anos de história que nos separam dos autores originais, e se nós contarmos os documentos do Antigo Testamento, nós temos 2500, 3000 anos de distância que nos separam dos autores originais. Então, como entender um texto cujo autor viveu em um tempo tão remoto, cujo contexto era tão diferente do nosso e cuja história muitas vezes é uma história que nós não conhecemos direito? A dica que a Confissão de Fé nos dá, não vou falar dica, mas a diretriz que a Confissão de Fé nos apresenta, que é a diretriz adotada por toda a Reforma Protestante, é a seguinte: a Escritura, ela interpreta a própria Escritura. Esse é um princípio muito importante para nós da tradição reformada, e não somente da tradição reformada, mas de toda a tradição protestante, porque a tradição católica, ela via dentro de um texto várias possibilidades de se interpretar, desde o sentido mais literal até um sentido mais místico e espiritual. Então havia múltiplas maneiras de você entender o texto, desde uma forma mais literal até uma forma mais alegorizada. E isso gera muitas dificuldades, porque em muitos casos essas interpretações não são consistentes e não são uniformes entre si. O que nós fazemos quando nos deparamos com um texto difícil dentro da Bíblia Sagrada? Um texto que é difícil compreender porque nós não conhecemos o contexto histórico direito, porque o autor escreve de uma maneira peculiar. Como que nós podemos superar essa barreira e entender o texto de uma forma correta? A diretriz dada pela Confissão de Fé é que um trecho bíblico difícil na Bíblia é explicado, é clarificado por um outro texto também bíblico com uma dificuldade menor. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, e isso tem uma razão de ser muito óbvia. Se nós cremos que a Escritura ela foi inspirada por Deus, ela nos foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, isso quer dizer que no frigir dos ovos nós temos uma só autoria, o Espírito Santo, que inspirou os corações dos autores bíblicos a registrarem a revelação específica de Deus em forma escrita. Se nós temos um autor, nós também temos um só livro, uma só narrativa, uma só mensagem que tem um começo, que tem um meio e que tem um fim.
Nenhuma parte das escrituras sagradas pode fugir desse frame, dessa moldura narrativa que nós temos. Um dos versículos prova que a confissão de fé nos apresenta para demonstrar esse fato é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, que diz o seguinte: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Se nós entendemos que a palavra de Deus, ela tem autoria divina e que ela nos comunica uma só mensagem, qualquer dificuldade que nós encontramos no decorrer das nossas leituras bíblicas podem ser solucionadas por outros textos também bíblicos que são eventualmente mais fáceis de nós entendermos. Uma das dificuldades clássicas que as pessoas têm ao ler o Antigo Testamento, por exemplo, e especificamente o Pentateuco, é lidar com todos aqueles dados enfadonhos, aquelas descrições intermináveis, por exemplo, do tabernáculo, né? A metade de Êxodo é totalmente dedicada à descrição minuciosa do tabernáculo. O livro de Levítico vai trazer uma descrição interminável de como Deus desejava que o seu povo sacrificasse, cultuasse e adorasse esse Deus Santo. Nós não entendemos essa linguagem. Nós não temos o tabernáculo hoje aqui. Nós não levamos um novilho ou uma ovelha para ser abatida no templo por sacrifício. Como que nós podemos entender? Como que nós podemos aplicar a mensagem de Êxodo, aplicar a mensagem de Levítico, Números, Deuteronômio, por exemplo, sem problema? Se nós parássemos só nesses 5 livros e nós não tivéssemos uma continuidade, uma explicação, uma realização teológica posterior, talvez nós não entenderíamos mesmo. Isso seria só aplicável aos judeus. Mas, por exemplo, pegue o livro de Levítico. Todo o livro de Levítico, ela ganha uma explicação plena e uma explicação fácil quando nós vamos lá para o final do Novo Testamento e lemos a carta aos Hebreus. Ler a carta aos Hebreus é interpretar todas as descrições de Levítico à luz do evento de Jesus Cristo. Logo, por causa de Jesus e por causa da interpretação nos dada em Hebreus, nós podemos compreender o porquê Levítico foi escrito, qual que é o teor da sua mensagem e para onde ele aponta. Se nós lermos só Levítico, talvez nós temos problemas de entender toda aquela linguagem, mas por causa de um outro texto, também inspirado pelo Espírito Santo, também fazendo parte da Bíblia Sagrada, nós podemos estabelecer pontes, correlações e chegar a um denominador comum. Entender que a mensagem de Levítico era toda uma preparação que Deus estava fazendo em relação ao seu povo, no que dizia respeito ao relacionamento que ele esperava que o povo tivesse com ele, pautado na santidade, e que culminaria na obra redentiva de Cristo Jesus como a realização, a materialização de tudo aquilo que foi provisoriamente estabelecido por Deus por meio da lei no livro de Levítico, sacrifícios, a adoração no templo, tudo isso ganha a materialidade e a realização por meio de Jesus Cristo. Então, um trecho difícil na Bíblia, ela é muito bem interpretável por meio de um outro texto bíblico que fale da mesma mensagem, que tenha o mesmo sentido e que eventualmente seja mais fácil de se compreender. E essa é a relação que muitas vezes nós temos que ter em ler o Antigo Testamento e ler o Novo Testamento. O Novo Testamento é a explicação final, à luz do evento de Cristo, de tudo que Deus um dia estabeleceu de aliança, de revelação com o seu povo, o povo de Israel. Então, a confissão de fé, ela é muito feliz
quando ela nos afirma que quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Nós, que somos da tradição reformada, nós nos apegamos ao princípio sola scriptura. E o sola scriptura não é simplesmente a teimosia que os crentes têm em se apegar à Bíblia e somente à Bíblia. Mais do que isso, o sola scriptura serve como parâmetro hermenêutico, como parâmetro interpretativo da Bíblia Sagrada, uma vez que qualquer texto difícil da Bíblia ela é explicado por outro texto e pela própria Escritura. Por isso é que é muito importante você ter uma visão geral das Sagradas Escrituras. Você precisa ter na sua mente o começo, o meio e fim, o desenrolar de toda a narrativa. E para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa ler a Bíblia de capa a capa. Ultimamente, nós temos muitos métodos de leitura. Por exemplo, o lecionário. Um trabalho desenvolvido fantástico que faz com que dia após dia, seguindo o calendário litúrgico da igreja, você possa ler a Bíblia de forma extensiva. Muitos outros métodos existem. O importante é, para você ter uma compreensão geral da Bíblia e para você poder pegar um texto difícil e interpretá-lo à luz de um texto mais claro, você precisa ter os textos na cabeça, pelo menos o mínimo possível da narrativa dentro do seu cérebro, dentro do seu coração, para você fazer essas interconexões. Então, não se contente em ler porções da Bíblia. Leia a Bíblia de capa a capa. Quero te dizer mais uma vez, leia a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Lógico, é cansativo? Tem muitos textos que você não acha aplicação imediata na sua vida? Muitos textos não têm aplicação direta na nossa vida agora. Mas nós não lemos a Bíblia apenas para ter aplicação direta na nossa vida. Nós lemos a palavra de Deus para compreendermos a vontade de Deus e para nos situarmos dentro da vontade de Deus e para entendermos que nós fazemos parte, pela graça e pela misericórdia de Deus, desse plano que Ele estabeleceu de redenção para a humanidade. A Bíblia Sagrada, ela nos conta apenas uma história. E todas as peças que compõem as Sagradas Escrituras estão em perfeito encaixe, em perfeita harmonia entre si. Então, se há uma peça de difícil compreensão, outra peça mais clara pode interpretar e pode nos ajudar a compreender eventuais dificuldades, eventuais lacunas. E não somente isso, mas ao ler a Bíblia você terá na sua mente um pano de fundo, uma compreensão muito grande do contexto da época, do contexto histórico, do contexto social. Para isso, talvez, eventualmente, você precisa ler uma literatura mais especializada, recorrer a uns comentários, recorrer a uns livros de teologia bíblica. Tudo isso para que você possa entender melhor o texto e o contexto dentro da qual esse texto foi escrito. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sola Scriptura nesse sentido. Então, um convite muito importante para você: leia a Bíblia frequentemente. Leia a Bíblia de uma maneira organizada, extensiva. Não adianta você ler João, o Evangelho de João 20 vezes e não ler livros que você considera mais difíceis ou até menos importantes. Não. Toda a palavra de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, toda a Escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para o ser humano. Então, a Escritura interpreta a própria Escritura. Leia a Bíblia, meu irmão, e tenha esse quadro geral para que você possa interpretar eventuais partes difíceis da Escritura
por meio da própria Escritura. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Não se esqueça de deixar o seu like, de colocar aqui embaixo observações, comentários, críticas e sugestões. Não se esqueça de se inscrever, nós estamos já rumando aos 6.000 inscritos. Graças a Deus, e com a sua ajuda nós vamos chegar lá. Nos vemos no próximo vídeo, já no segundo capítulo desse nosso comentário na Confissão de Fé de Westminster. Que Deus te abençoe e até lá.